Paz do Senhor, irmãos. Bem louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por podermos estar na casa dele, adorando, engrandecendo o seu santo nome. Estamos no início de um novo mês, mês de agosto. Estamos iniciando ele. Começamos, já, nessa transição de mês, fazendo esse momento, de busca ao Senhor pela salvação, na participação da ceia, como foi dito, um momento muito gostoso ontem de manhã, um momento, e aí é gostoso, porque a cada ceia Deus nos surpreende de uma forma diferente, né? Então ontem nós fomos surpreendidos de uma forma diferente na ceia, foi muito gostoso, muito bom. Eu sei que na parte da tarde, também a gente não esteve acompanhando o culto familiar lá, porque nós, tínhamos a demanda também do encontro jovem aqui, mas alguns irmãos que foram lá puderam, estar junto com os irmãos lá, celebrando o nome do Senhor nosso Deus. À noite tivemos um momento muito gostoso aqui também, não vimos nem a hora passar. Irmã Terezinha, uma Terezinha que o diga, né? Eu falei assim, esses meninos não querem ir embora hoje, não? Eu falei assim, se dependesse deles, irmã Terezinha, eles não iam querer ir embora, irmã. A senhora viu, né? Ela estava nos ajudando aí, a preparar, aquela gostosa pipoquinha para a gente se deliciar depois do momento da adoração, do louvor, das orações, mas se dependesse dos meninos aí, eles iam longe, né? Mas graças a Deus, tudo transcorreu para a honra e glória do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado. Tenho certeza que para você no dia de hoje não foi diferente. Você teve o seu momento com Deus, teve o seu momento de passar ali, em família, teve a oportunidade de sentar-se à mesa com os seus familiares, com a sua casa. E aí é dessa casa espiritual, dessa família espiritual que a gente precisa estar se atentando a ela cada dia mais, porque afinal de contas foi por causa de um irmão que a gente está aqui hoje. Foi por causa de um irmão mais velho que a gente está aqui hoje. Você já parou para prestar atenção nisso? Pelo menos a nossa, no visual nosso, todos nós que aqui estamos, somos pertencentes a este corpo chamado Igreja de Cristo. E se somos pertencentes a este corpo, devemos muito ao nosso irmão mais velho. Se não for a ele, não éramos irmãos. Não estaríamos inseridos nesta família. E a Bíblia Sagrada, inclusive, fala sobre isso, né? O apóstolo Paulo diz que nós, quando entendemos a grandeza da obra de Cristo, nós somos mergulhados nesta família chamada igreja. Então nós estamos aqui por causa dele, por causa de Jesus, deste nome que nós celebramos, deste nome que nós engrandecemos. E ai de nós, como diz o apóstolo Paulo, porque ele mesmo em dado momento ele se vê extremamente pecador e quase que indigno de servir a Cristo. Mas ele tem um encontro com Jesus. E no encontro com Jesus, ele questiona, Mas quem tu és? E Jesus responde para ele: Paulo, sou eu a quem tu persegues. Ele estava achando que estava fazendo a coisa certa, no entanto, estava fazendo a coisa errada. Por quê? Porque, infelizmente, por que fazemos coisas erradas? Porque, infelizmente, ainda estamos em meio ao pecado que entrou no mundo lá no princípio, no Jardim do Éden, corrompeu o coração do ser humano, e não só corrompeu o coração do ser humano, transformou o ser humano em inimigo de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós fomos colocados como inimigos de Deus a partir do pecado. E era necessário alguém vir e intermediar entre o inimigo e Deus. E não havia um ser humano sequer capaz disto. O único que se colocou à disposição para mediar, para trazer de volta a paz entre as duas partes, foi Jesus. E aí nós vamos encontrar expressões no livro de Apocalipse falando do plano de salvação de Deus, aonde diz lá que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, de uma vida de inimigos, passamos a nos tornar amigos de novo por causa deste personagem, por causa desta pessoa, por causa de Jesus. E por mais que a gente cante, por mais que a gente fale do nome dele, sempre será imprescindível a gente buscar cada dia mais saber quem ele é. Buscar entender o porquê nós estamos aqui, a obra dele, Não somente o quem ele é, mas toda a obra dele.
E hoje nós vamos deter de forma rápida em alguns pontos que apontam para nós essa questão dele, Jesus, sendo o nosso Salvador. E por que ele se torna o nosso Salvador? Por que eu preciso ou tenho a necessidade de declarar publicamente a todas as pessoas que eu tenho Jesus como meu Salvador e é dele que eu preciso? E é por causa dele que eu estou aqui e é por causa dele que eu quero estar numa família. Porque é sempre a partir do momento que ele entra no processo da intermediação, ele vai falar assim para nós, ele vai se colocar entre nós e Deus e vai falar assim: e daí, quer voltar a ter paz com Deus? E aí a decisão cabe a nós. Somos nós que temos que tomar a decisão de ter paz com Deus. Porque Deus sempre quis ter paz conosco. Afinal de contas, ele nos criou para a sua glória. Os rebeldes somos nós. Nós, seres humanos, que nos rebelamos. E aí vem então Jesus se manifestando no meio de nós para tirar esta inimizade, para trazer-nos de volta para perto de Deus. E a obra de salvação de Jesus, ou a obra de Jesus, ela passa por alguns pontos. Um deles mostra, né, a grandeza de Cristo no que nós cantamos. Cantamos que Jesus é o Alfa e o Ômega. Ou seja, ninguém antes dele, ninguém depois dele. Ele é o princípio e o fim. Então, este cântico aponta para um dos atributos de Jesus, que é a sua eternidade. Deus, Jesus, mesmo sendo eterno, ele se prontifica na sua eternidade, deixar a sua glória para estar aqui e viver como um de nós. Mas não existe ninguém comparado a Cristo. Nenhum outro ser, não existe ninguém, absolutamente ninguém, comparado a Jesus. Dizer que Jesus é eterno, né, é relembrar das expressões, né, de Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje e antigamente, é lembrar de Isaías, quando ele diz que Jesus é o Pai da eternidade, é lembrar de Miqueias, quando Miqueias, né, na sua carta, na sua profecia, ele diz que as suas origens são desde a eternidade. Então, Jesus, o Jesus que te salvou e te salva, ele sempre existiu, sempre existirá. E não há ninguém parecido com ele. Ninguém igualável a ele. E esse Jesus deixa a sua glória e se faz como um de nós. E aí vem um dos maiores milagres da terra. Podemos dizer que Jesus, de certa forma, tem realizado grandes milagres e, se pudéssemos colocar os maiores milagres, ou dentre os maiores milagres, o da ressurreição é uma delas. Para quem, né, conhece um pouco mais de história também, inclusive da nossa igreja, se você buscar conhecer mais um pouquinho dos pais da nossa igreja, ou buscar histórias daqueles que ainda permanecem vivos, você e eu vamos encontrar histórias de ressurreição no século XX. Pessoas que foram decretadas como mortas pela medicina e houve ressurreição na nossa denominação. É só procurar pelas histórias dos mais antigos. Então, se nós fôssemos olhar para a questão de milagres, a ressurreição seria talvez uma das maiores delas. Mas o que dizer da encarnação? Talvez esse seja um dos maiores milagres na pessoa de Jesus. Porque sem conjunção carnal, sem relacionamento sexual algum entre Maria e José, Maria se achou grávida pelo poder do Espírito. Jesus deixa toda a sua glória, vem para sofrer em nosso lugar, para nos resgatar, para nos trazer a paz, para buscar e salvar o que se havia perdido, para resgatar os pecadores, como os evangelistas vão narrar para nós, mas isto se dá, primeiramente, porque ele encarnou. Ele nasceu de Maria. E o fato dele ter nascido de forma miraculosa aponta para nós uma ação onde nós vamos entender o porquê ele consegue subir depois e ser declarado pelos apóstolos como aquele a quem
não havia pecado algum. O fato do milagre dele ter nascido desta forma miraculosa aponta para esse momento. É por este fato sobrenatural que Jesus desenvolve a sua natureza humana, mas sem pecado, por causa da sua encarnação. E é essa encarnação, então, que vai fazer com que Jesus percorra depois o seu ministério entre nós, é declarado como Filho do Homem, ali no Evangelho de Lucas. Lucas faz questão de firmar isso. Por quê? Porque eram pessoas que não estavam esperando um Messias, não estavam esperando um profeta, mas eram pessoas que precisavam ser identificadas. Precisava haver uma identidade, uma identificação. E Lucas, quando escreve para os gentios, para as pessoas que não conheciam o Velho Testamento, ela fala assim: olha, Jesus é como um de nós, mas ele se diferencia porque ele é Deus. Ele não tem pecados, mas ele é um de nós. Ele passa fome, ele passa sede, ele sofre dores, ele tem que ter os seus momentos de conversa com Deus, nas suas orações. Ele é um de nós, mas ele veio para nos salvar. E é nele que a gente tem que depositar a nossa fé. Então, para buscar e salvar o que se havia perdido, ele se parece com os perdidos. Ele come com os pecadores. Ele se assenta na mesa dos escarnecedores. E talvez se Jesus nascesse nos dias de hoje, talvez a gente fosse como um daqueles personagens do Novo Testamento que criticassem Jesus. Porque onde é que você acha que você ia encontrar Jesus? Olha para o Novo Testamento e tente imaginar Jesus nos dias de hoje. Onde é que você ia encontrar Jesus? Em que lugares Jesus estaria? Ele passaria tempo na igreja? Sim, passaria tempo na igreja. Mas normalmente ele ia estar pelas ruas, nas esquinas, batendo papo, conversando com o dono da mercearia, conversando com o vendedor de frutas e verduras. Com certeza, né, ele estaria à porta, talvez, dependendo de um lugar ou de alguns lugares, próximo, alguns lugares aonde há mendicância, aonde os menos favorecidos estão. Você encontraria Jesus lá. Porque o texto diz que ele sempre foi, né, era criticado ou visto por estar comendo com pecadores e tentando salvar essas vidas. Talvez a gente olhasse para Jesus e falasse assim: não, esse aí, Jesus, esse não é Jesus. Vai ser qualquer outra pessoa, menos Jesus. Talvez nós, em algum momento, fizéssemos isso, se Jesus viesse hoje. E se bobeasse, a gente ainda condenaria ele à morte, à crucificação, negando ele. Jesus, ele é diferente. Jesus, ele veio para se relacionar conosco, para tirar aquela inimizade, mas para me desafiar a eu voltar a ter uma relação com o meu pai, voltar a ter uma relação com o meu irmão mais velho, voltar a ter uma relação com o meu consolador, a qual eu havia perdido na criação. Nós tínhamos perdido isso. E aí é como se fosse um irmão mais velho me procurando pelas ruas, até que ele me achou, até que ele te achou. E aí, nesse processo todo, né, ele faz isso, ou ele fez isso por nós na sua crucificação, para nos salvar. E ao fazer isso no processo da crucificação, isso não era suficiente, ainda ele desce às partes mais baixas da terra, como diz o apóstolo Pedro. Ele vai ao estado mais humilhante do ser humano, para a sepultura, para o inferno, para o Sheol, ou Seol. Né? As palavrinhas do Novo Testamento dizem que sepultura, que cemitério, ou as palavras, que daí vem a palavra cemitério, né? Ou inferno, é sepultura. E ele desce a essa parte mais humilhante para mostrar toda a sua infinita humildade. Deixou toda a sua glória. Ele não se importou com nada dela.
foi até o último estágio, para do último estágio ressurgir. E aí vem outra parte, a sua ressurreição aponta para aquilo que ele traz na sua mão, que é a vitória, que não é a vitória dele, ou só dele. É a vitória daquele que quer ter um relacionamento com ele. É a vitória daquele que vai entender e compreender que Jesus é e quer ser o irmão mais velho. Tem umas famílias que é curiosa demais. Principalmente quando a família tem filhos. 3, 4. Sempre tem um que é mais bravo. Sempre na família tem um que é mais arisco, mais ligeiro. E ai se mexer com os irmãos. Quem tem família grande sabe do que eu estou falando. Os irmãos entre si pode estar lá, eles discutirem entre eles. Mas se vinham de fora para se meter com um dos irmãos, os irmãos se juntam para ir contra. Por quê? Porque isso se chama família. Está dentro de nós. É intrínseco. E a gente não percebe isso. Porque nós temos o DNA de Deus. Deus é único. Deus é uno. Único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. A gente sabe, é trino, né? 3 pessoas distintas, mas eles são uma família. Há um só Deus, um Pai de todos, um que é sobre todos. E o apóstolo Paulo, quando ele fala para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, nós não somos vários, nós somos uma casa, uma família. Trabalha para isso. E aí Timóteo vai receber orientações, inclusive questões familiares, para tratar de coisas familiares nas suas cartas. Por quê? Porque Deus quer que a gente tenha relação com Ele. Então, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, Ele morre como um irmão mais velho para brigar por nós, para brigar por você, para lutar por você, para trazer uma vitória para você ser mais que vencedor. E essa vitória é conquistada na ressurreição. Porque Jesus vence o pior de todos os inimigos nossos, que é a morte. O Espírito Santo, no poder de Deus, ressuscita Jesus. E ao trazer Jesus à ressurreição, né, isso aponta para nós, aponta para mim e para você, de que se estivermos com Ele, e se estivermos Ele na nossa vida, pertinho de nós, andando conosco, nós poderemos ser salvos e vencer a morte. Na crucificação, Jesus confrontou o pecado. A morte, os poderes das trevas, são inimigos constantes nossos da humanidade. Mas a vitória definitiva é proclamada na ressurreição. Por isso nós precisamos de Jesus. Por isso ele precisa ser o meu Salvador. Por isso eu preciso me encontrar em Cristo Jesus. Porque quando eu me encontro em Cristo Jesus, nenhuma condenação há sobre a minha vida. Nenhuma. Não tem ninguém que possa me apontar o dedo e dizer: você é pecador. Ou você é merecedor de juízo. Porque quem me defende dos pecados e quem perdoa os meus pecados é Cristo. Mas eu preciso estar, como nós dissemos aqui, nele, buscando a presença dele. Quanto mais relacionamento com este Cristo nós temos, quanto mais nós estamos nele, mais apegados a ele nós estamos, mais certos da salvação nós estamos também. Então Jesus é o que encarnou, é o que foi crucificado por nós, o que morreu por nós, mas também é o que ressuscitou por nós. E ao ressuscitar por nós, ele retoma nas suas mãos, e isso a gente vai encontrar lá no finalzinho dos evangelhos, né, no evangelho de Mateus, a ideia do todo poder e toda glória. Porque ao ser ressuscitado, ele sobe aos céus, no processo de glorificação, depois de ressuscitado, para poder estar e se assentar à destra de Deus, para tomar sobre si de novo todo o poder. Então ele agora detém nas mãos todo o poder.
Todo poder espiritual está nas mãos de Jesus. Todo poder que emana no sentido de manter esse negócio funcionando, essa terra girando, me manter de pé, te manter vivo, te manter com condições de botar um garfo de comida para dentro da boca, é por causa do poder de Deus. O poder dele está nas mãos dele, é ele que nos sustenta. Esse reloginho funcionando 24 horas por dia é por causa do poder dele, que ele retomou sobre todas as suas mãos. O mal não tem poder sobre mais nada. Ele já está condenado. A Bíblia Sagrada declara isso. Ele já está condenado. Ele tenta atrapalhar o meu e o seu relacionamento com o nosso irmão mais velho. Por isso que quando há desavenças, né, nós nos perdemos no relacionamento com quem? Foi com o meu irmão? Não. Quando você está em desavença com alguém, você não perdeu o relacionamento com o seu irmão. Você perdeu um relacionamento com Deus. Porque do mesmo jeito que você se relaciona com Jesus, que é seu irmão, você vai se relacionar com o seu próximo. Porque quem dirige você, quem comanda você, quem dirige seus passos, quem te salvou, quem te comprou, quem te remiu, quem venceu morte por você, quem foi glorificado por você, foi Jesus. E quando você fala, eu tenho Jesus como meu Salvador, eu tenho Jesus como meu Senhor, então é Ele que governa. Se Ele governa, Ele governa. Então quando nós entramos em desavença, a gente saiu debaixo do governo. Quando a gente peca, a gente saiu debaixo do governo. Quando a gente transgride os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, a gente saiu debaixo do governo dele. A gente perdeu o relacionamento, por isso que a gente fala de relacionamento, com Jesus. Então, quanto mais eu tenho convicção de quem é Jesus para mim, de que Ele é o meu Salvador, e Ele está aqui para me salvar de todas as coisas, de todos os males, de todos os tipos de pecados, sejam eles quais forem, eu me apego a Jesus. Eu me apego a Jesus, porque Ele é o meu Salvador. Em nenhum outro nome há dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. E aí, quanto mais eu me apego a Ele, menos eu vou transgredir algum princípio ou algum mandamento. Porque eu vou dar ouvidos para o meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho cuida de mim. Ele é meu irmão. E irmão quer o bem do irmão. Na glorificação de Jesus, ele recebe todo o poder. Ele é exaltado. Todo o poder está debaixo das suas mãos. E agora ele deixa para nós uma indicação de que aquele que está nele, de que aquele que está em Cristo, será lavado, remido pelo sangue do Cordeiro e há de herdar a eternidade, como declara o livro de Apocalipse. É garantia. É garantia. Não é nem opção, é garantia. É estar guardado, é estar protegido. Por isso Jesus precisa ser o meu Salvador. Por isso o ser humano precisa de Jesus. Se o ser humano não tiver Jesus desta forma, desta maneira, entendendo o que ele fez e se entregar a ele totalmente para que este irmão cuide de você, o fim é trágico. A pessoa permanece distante de Deus, permanece como inimiga de Cristo, e o fim é o juízo, o fim é a condenação. Mas para que não haja condenação, ou para tentar livrar o ser humano da condenação, Jesus continua intercedendo por nós. É aí onde entra o mediador. Ele quer nos salvar do pecado. Mas enquanto não estamos livres totalmente deste pecado, ele continua mediando. Ele continua olhando para nós como irmãos mais novos, que ainda estamos aprendendo as coisas da vida espiritual, e continua mediando por nós. Ele continua como irmão mais velho, muitas vezes chegando diante do pai, ou daquele irmão que é mais atento às coisas, que aprendeu e cresceu mais rápido. Ele continua chegando do pai, dizendo assim: pai,
releva um pouquinho, alivia a barra, porque ele não sabe o que faz. A oração da cruz continua acontecendo no céu. Pai, não lhes impute esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Tem coisas que nós, seres humanos, fazemos na nossa ignorância. Tem coisas que nós, seres humanos, fazemos por consciência. Tem coisas que fazemos e sem saber se estamos fazendo certo ou errado, mas fazemos. Mas em todo este tempo, tem alguém que quer estar entre nós e o Pai. Jesus, o nosso mediador. Tudo que Jesus fez por nós, tudo que Jesus fez por nós, era para se tornar o nosso mediador, para estar entre nós e Deus, para apontar e revelar para nós que Ele é o único caminho que vai para o céu, que Ele é a única ponte entre a terra e o céu. Mediador é um intermediário, uma pessoa que se acha literalmente no meio, que efetua a reconciliação entre duas partes rivais. Então ele se tornou o nosso mediador. E o texto de Timóteo, capítulo 2, verso 5, declara isto. Ele, Jesus, é o nosso único mediador. E por que ele é mediador? Porque ele, ao subir aos céus, ele foi recebido imediatamente dos céus, se assentou à destra de Deus e está lá agora, intercedendo por nós, desde o dia da sua ascensão. Ele está lá. Por essa razão, ele se torna perfeito, como eram os sacerdotes do Antigo Testamento. O sumo sacerdote que representava a ligação entre Deus, ou que fazia a ligação entre Deus e os homens, entre Deus e o povo de Israel, né? Agora é Cristo quem assumiu essa missão. O sumo sacerdote deixou de existir. Lá em Hebreus nós vamos encontrar expressões dessa forma, né? Que havia lá o sumo sacerdote. E aí o Hebreus vai dizer que Jesus se torna o nosso sumo sacerdote. No capítulo 2 da carta de Hebreus, Jesus é descrito desta maneira, onde ele representa o homem diante de Deus e desvia a ira de Deus dos homens. É o irmão mais velho aliviando a nossa barra, diante dos erros que nós cometemos. E aí, além de literalmente desviar a ira de Deus, ele vai ministrar sobre nós nas nossas necessidades. Por isso que Jesus se tornou o único. Por esses motivos, ele se tornou o nosso único mediador e salvador. Talvez para nós, às vezes, parece fácil, em algum momento, usar a expressão único mediador e salvador. Mas a gente precisa encarar isso como uma realidade. O que é único? Único é exclusivo. Não pode ter concorrente. Nenhum concorrente. Trabalho não pode ser concorrente de Jesus. O dinheiro não pode ser concorrente de Jesus. O marido não pode ser concorrente de Jesus. A esposa não pode ser concorrente de Jesus. Os filhos não podem ser concorrentes de Jesus. Porque se eles forem concorrentes de Jesus, Jesus já não deixou de governar. Vou voltar na fala anterior. Já tem alguém querendo tomar o lugar do irmão mais velho, ou alguma coisa querendo tomar o lugar do irmão mais velho, para substituir como intermediário. Se não for Jesus, não tem salvação. Qualquer outro intermediário, qualquer outro mediador, não te leva para a salvação. Por isso que Jesus, quando ele vem, ele diz assim para nós negarmos todo o nosso eu, abandonarmos todo o nosso eu, cada um de nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos. É único, é um caminho, é o seu caminho. Obviamente, vamos auxiliar uns aos outros, mas o auxílio não significa substituir. Você pode ser o suporte de alguém, dar apoio a alguém, mas você não pode estar no lugar de. E ninguém pode estar no lugar de Jesus. Ele é único. Ele se tornou o nosso único Salvador para nos salvar de todo o pecado, de todas as penalidades do pecado. E Ele está fazendo isso dia a dia, gente. Todos os dias. Porque Ele está trabalhando em nós, porque o pecado ainda está no meio de nós.
mas Ele dia a dia está nos livrando do domínio do pecado. E Ele ainda vai nos livrar da presença do pecado, quando Ele voltar. Quando Jesus voltar, Ele arranca-nos deste mundo e jamais veremos a presença do pecado. Por isso Ele vai se tornar e precisa se tornar o nosso único mediador e salvador. Quando você e eu conversamos com Deus, você e eu conseguimos enxergar Jesus à destra do Pai? Conseguimos enxergar Jesus como um irmão mais velho que quer cuidar de nós? Conseguimos enxergar que debaixo de todo o poder e de toda a autoridade, como cantamos, realmente estão todas as coisas, porque toda a autoridade é de Jesus? A gente consegue dimensionar ao fazer as nossas orações para Deus, para pedir socorro para Jesus, para pedir ajuda para Jesus, para pedir direcionamento para Jesus, para pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. A gente consegue enxergar que tudo isso que Jesus fez por nós, agora Ele está lá, os céus nos aguardando, e enquanto nos aguarda, há lá na presença dEle um coro de anjos angelicais que louvam ao Senhor todo o instante, todo o tempo, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber todo o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Você consegue enxergar os anjos adorando o Cordeiro? Quando você ora, quando você conversa com o teu irmão mais velho? Você deseja estar lá, neste coro, na grande multidão que João viu? Em dado momento, João vê uma grande multidão que tinham lavado, que tinham sido remidos pelo sangue deste Cordeiro. Ainda hoje, nós precisamos nos preocupar como é que está o nosso contato com Jesus. Ainda hoje, precisamos nos preocupar como é que está o nosso relacionamento com Jesus. O quanto Jesus está, cuidando de nós e intercedendo por nós. E o quanto Ele quer estar do nosso lado para nos ajudar na nossa caminhada e na nossa jornada cristã. Ele quer estar do nosso lado, para que de fato a gente possa, e se eu e você voltarmos o texto ali de Timóteo, Timóteo diz para a gente ter orações uns pelos outros, para que a gente consiga viver neste tempo presente uma vida mais tranquila. Então, quando você ora pelos outros, pelos governantes, pelas autoridades, por quem está perto de você, você conseguirá viver uma vida tranquila aqui. E aí ele acrescenta neste processo da vida tranquila, porque há um só Senhor e mediador. Quem vai te ajudar a viver bem nesta terra é Jesus. Para que para que eu e você, para que nós tenhamos a eternidade com Ele. Por isso Ele é o meu Senhor. Por isso Ele é o meu mediador. É Ele que vai cuidar de mim. Este é um ponto de fé essencial para a nossa vida cristã. Porque daqui dependem todo o restante da nossa fé. Todo o restante da nossa fé cristã parte daqui. Quanto mais nós entendermos este negócio, mais a gente vai entender tudo o que Jesus pediu para nós fazermos. Porque a hora que Ele falar para nós fazermos, a gente vai entender que é o irmão mais velho cuidando da gente e querendo nos levar para o lar em que Ele está, para o lar celestial. Vamos colocar em pé? O nosso Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, esse Jesus que nós cantamos e adoramos, Ele é eterno,
mas na sua eternidade ele abriu mão dela para estar entre nós. Ao estar entre nós, nasce num lugar simples, como nós conhecemos a história, desenvolve a sua vida, mas em meio a tudo isso sofreu indignação, cansaço, sede, angústia, até subir à cruz. Ao subir à cruz, entrega a sua vida ao Pai. Ao entregar a sua vida ao Pai, ele desce depois à sepultura, a parte mais profunda da terra, mas não fica lá, ressuscita, sobe de novo e é glorificado junto ao Pai. E se a gente pudesse ter os nossos olhos da fé abertos agora, talvez a gente tivesse a mesma visão de Estevão, sem precisar ser apedrejado ou morto. Estevão foi apedrejado e na hora da morte, ele olha para o céu, os céus se abrem e ele enxerga Jesus, sentado à destra de Deus. Se os nossos olhos da fé fossem abertos agora, a gente veria Jesus. Pelos olhos, por estes olhos. Eis aí um desafio de fé. Da gente enxergar Jesus dessa forma. Sentado, talvez lá no seu trono, e olhando agora para você. Ele está olhando para você, Dani. Ele está olhando para a Alessandra. Ele está olhando para você, João. Para você, Marilda. Está olhando para você, Altair. Está olhando para cada um de nós. Para você, Antônia. Olha para nós e diz assim: Pai, está ali meu filho. Está ali a minha filha, a nossa filha. Está ali meu irmão mais novo, minha irmã mais nova. Ele te chama de pai, porque ele me reconhece como Salvador. Você consegue enxergar o teu Jesus assim? O nosso Jesus assim? A gente vai conversar com ele, com o nosso irmão mais velho. Em meio a você como irmão mais novo, o que você precisa, e eu preciso, o que nós precisamos melhorar no nosso relacionamento com ele? Nele como nosso Senhor, como nosso Salvador e como nosso mediador. Como é que a gente, no que eu preciso melhorar com ele? No que você quer que ele te defenda? No que você quer que ele esteja do teu lado? Qual é o momento que você quer que ele esteja do teu lado? Em qual momento que você quer que ele esteja dizendo para o Pai: Pai, envia o anjo com a bênção e entrega para ele ou para ela? O que você precisa? Ele é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. É Ele. É Ele. Abre o teu coração e fala com Ele. Vamos conversar com Deus? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a teu santo e eterno nome, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, e estamos aqui relembrando, Senhor, a obra de nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Sim, Jesus, nós estamos aqui relembrando, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós. E o porquê é que nós nos rendemos a Ti, Senhor, e reconhecemos a Ti como nosso Senhor e Salvador. O porquê, Senhor, Tu, através do Teu Espírito Santo, trabalhou em nossos corações e nos convenceu do pecado para podermos declarar publicamente que o Senhor é o nosso Salvador. Pai, a gente está aqui relembrando, Senhor,
o que Jesus fez por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que o Senhor passou por nós aqui, por tudo aquilo que o Senhor vivenciou por nós, para nos resgatar, para nos tirar, Senhor, do domínio do pecado. Ainda não conseguimos nos livrar dele totalmente, mas uma coisa é certa, Senhor: hoje nós podemos contar contigo, podemos contar com a tua ajuda em todas as áreas da nossa vida. Hoje nós podemos contar com o Senhor na escola, nós podemos contar com o Senhor no trabalho, nós podemos contar com o Senhor dentro da nossa casa. Senhor, nós podemos contar contigo na faculdade, nós podemos contar com o Senhor no ambiente igreja e em todos esses lugares, Senhor. Estejam eles em momentos de conflito ou em momentos de paz, o Senhor quer estar presente. O Senhor quer nos ajudar a dar um passo de cada vez, mas em direção ao lugar certo, em direção à nossa eternidade. Pai, em nome de Jesus, ajuda a gente a entender, Senhor, o tamanho da tua glória, o tamanho do teu poder, e o quanto o Senhor pode nos ajudar, o quanto o Senhor pode nos auxiliar, sendo o nosso irmão mais velho, Senhor. O quanto o Senhor pode mediar, Senhor, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas lamúrias, os nossos anseios, os nossos desejos, Senhor. O quanto o Senhor pode mediar isto agora, neste exato momento, diante do nosso Pai. Ah, Senhor. E se a gente pudesse dimensionar, Senhor, e não tem como fazer isso, as dores que nós passamos neste mundo, Senhor, neste tempo presente, como diz uma canção que nós entoamos, elas não se comparam, não chegam nem perto, Senhor, do peso de glória que o Senhor tem para cada um de nós, da grandeza da eternidade que o Senhor tem para cada um de nós, e de tudo aquilo que o Senhor sofreu por cada um de nós. E o Senhor continua, Senhor, nos amando, o Senhor continua cuidando de nós, o Senhor continua intercedendo por nós. Por isso vem, Senhor, sim, em nosso favor. Vem estar presente nas nossas vidas, vem estar presente no nosso coração, vem fortificar e fortalecer a nossa fé, Senhor, a cada dia, a cada momento, para que nós possamos, Senhor, firmar e fortalecer o nosso relacionamento contigo, Jesus, cada dia mais. Pois ao fazermos isto, Senhor, com certeza as demais coisas serão muito mais fáceis de nós realizarmos e praticarmos, Senhor, porque teremos o Senhor do nosso lado. Teremos todo o seu apoio, Senhor, nas nossas vidas. Teremos a tua presença e teremos a tua palavra do nosso lado. Porque onde o Senhor colocar a mão e por onde nós formos contigo, o Senhor irá. E somente contigo é possível. Somente andando contigo é possível nós vencermos. Somente andando contigo é possível nós prosperarmos. Somente andando contigo é possível nós estarmos em paz uns com os outros. Somente andando contigo é possível ter paz com Deus. Somente andando contigo, Jesus, é possível. É possível. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, fortifique e fortaleça o nosso relacionamento com o Senhor. E que nós sejamos certos da nossa decisão, que nós sejamos certos, Senhor, da nossa posição, que nós sejamos certos, Senhor, de sim, tomarmos esta postura, Senhor, de termos o Senhor como primazia das nossas vidas, como aquele que é o primeiro, e que não divide lugar com ninguém e com nada. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, e que tudo que o Senhor continuar realizando em nós, seja para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. É a nossa oração, ó Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor.